Muito bem-vinda, muito bem-vindo, que bom te ter aqui no Conversa com Zambrano. Eu sou o advogado Leandro Zambrano, autor da obra O Judiciário Sem Juridiquês, e estou aqui num oferecimento, nosso apoio da construtora Capilé, do projeto até a execução. Toda a obra é com o mesmo pessoal, não precisa contratar um arquiteto, um engenheiro separado, um pedreiro, um empreiteiro, deixa tudo na mão deles. Agência Imóveis é a sua imobiliária de confiança em Novo Hamburgo, São Leopoldo. Procura o site lá, www.agenciaimoveis.com.br. Compra, venda e locação facilitada. E Cooperativa Univale, porque o futuro é reciclar. A Univale sempre me passa um recado. Zambrano pede para o pessoal separar o lixo, é muito importante, senão muito material perde o valor ou até deixa de poder ser reutilizado na reciclagem. Eu estou aqui hoje com uma pessoa sensacional, uma consultora, Maria Inês Für. Tomara que eu tenha dito certo o sobrenome dela. Me parece alemão. Sim. Tudo bom, sim. Maria Inês? Bom dia, Tá tudo bem? bem? Tudo bem. Prazer Zambrano. te ter aqui. Prazer Eu vou te é chamar todo de meu. Inês, tá? Sim, sim, sim. Maria Prazer Inês é parece uma todo coisa meu. assim muito formal, né? Então é a Não, Inês. é Posso Inês. chamar de Inês? Sim, é só Inês, assim que me chama. esse programa aqui tem uma pergunta básica, dificílima de ser respondido. Onde é que a Inezinha nasceu? A Inês nasceu em Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. Isso, aqui em Novo Hamburgo. Aqui na terra da Vale TV. Na terra da Vale TV. Há muitos anos atrás, né? Não vamos fazer as contas. Não, vamos deixar por matemática isso. nessa hora, não. Deixamos pra lá. Sim, nasci em Novo Hamburgo e vivi até meus 18, Sempre em 19 Novo Hamburgo? anos em Novo Hamburgo, sim. Filha única, Não, tenho mais duas irmãs, duas irmãs, família só de mulheres. só de mulheres. Aí o Isso. pai ficava louco. O pai ficava louco, imagina, É. 4 mulheres dentro de casa. O que o pai e a mãe faziam aqui em Novo Hamburgo? O meu pai era motorista, né, e a minha mãe dona de casa. Motorista de caminhão, de ônibus? Isso, de caminhão. Caminhão. Aham. Teve uma empresa também nessa área de teve. terraplanagem, mas sempre nessa linha assim de trabalhar. E isso te influenciou alguma coisa? Me influenciou porque eu acho que eu sou uma boa motorista. Por Olha, conta... vai dizer que tu não conta no ar, tu dirigiu o caminhão lá, Dirigi. assim, um menor e coisa. Eu aprendi a dirigir num caminhão. Eu só imaginei, isso deve ser uma delícia. Uma Qualquer delícia. carro vai ficar pequeno. Sim, sim. Tanto que hoje, pra mim, eu gosto de caminhoneta, né? Isso eu já Carro imaginei. Se não tiver o pequeno. barulho do motor diesel ali, não é carro. Eu aprendi a dirigir num caminhão caixa seca. Nossa, Então, tinha que escutar O tempo certo de tempo engatar do a marcha. motor, senão não ia. A gurizada Isso hoje foi nem sabe o que é não isso. sabe, mas isso é muito importante para que tu consiga ser um bom motorista. Tu porque sincroniza com a máquina. Sincroniza. Eu vejo quando um carro está com algum problema, porque eu escuto muito, né, o motor, a coisa. Então, assim, aprendi isso, né, com o meu pai. E isso foi muito legal. Imagino ele, assim, caminhoneiro, né? Essa coisa assim, de machão, né? De filhos homens. Daqui a pouco ele tem 3 filhas. Vou botar essas gurias aqui no caminhão. Essas gurias no caminhão. E foi muito bom, assim, porque eu treinei bastante, né? Com o caminhão. Depois, meu pai tinha uma Brasília, aí eu também fiz um pouco de... Né? Naquela época não tinha autoescola, assim. Não. A gente treinava ali na FENAC mesmo, no pátio, estacionar, fazer baliza. Então, quando eu fui fazer minha carteira, meu pai me levou até lá e eu já saí dirigindo, né? Depois já estava aprovada na hora, porque não E tive estudava aqui nenhuma. em Novo Hamburgo? Estudei, comecei no Colégio São Luís, ali do lado da Catedral, né? E aí depois eu fui para o Colégio Cenecista, ali no Primavera, fiz Fundação Liberato, né? Curso técnico de Química. Química. Isso, e depois continuei na faculdade. Ciências exatas, pura. Depois continuei na faculdade também, fiz Química Industrial na URGS, né, e continuei nessa linha. E daí foi morar em Porto Alegre ou Fui morava morar, aqui não, e fui morar vinha? fui morar em Porto Como é Alegre. que foi essa experiência de sair de casa? Uma experiência de coragem, assim, né, porque... Hoje muita gente não mora mais em Porto Alegre, hoje tem a facilidade do trem, do Uber, transportes, assim, a pessoa vai e vem, o aluguel caro.
Mas na Mas época, era comum ir morar em Porto Alegre. Até porque eu fui trabalhar e estudar, uma coisa bem difícil fazendo URGS, né? Porque a URGS geralmente não se consegue trabalhar junto porque ela tem uns horários muito horários variáveis, bem doidos. né? Mas daí Uma eu de era- manhã, outra de noite, uma cadeira. Mas eu era Como é que conciliou? mas eu era mais doida do que a própria Pior do sistema, que o né? sistema. Eu me candidatei na época, eu trabalhei 2 anos e pouco numa empresa em Alvorada, daí eu não conseguia estudar. Também né? é longe. E aí eu fui fazer cursinho, fui estudando para fazer o vestibular. Daí quando eu passei, casualmente, começou também o pessoal a procurar pessoas para trabalhar no polo petroquímico, na época, antes dele... Triunfo, antes dele inaugurar mesmo, né, começar Sim. a obra. E aí eu me candidatei uma Você vaga. estava formando a equipe toda já para abrir lá. Para montar, né, Sim. laboratório, essas coisas. Então eu me candidatei uma vaga e aí comecei a trabalhar no polo e isso me possibilitou fazer a URGS nesses horários doidos, porque lá também era em turno, comecei a trabalhar à noite, sábado, domingo, e aí fui E geralmente no polo, não sei, pelo combinando. menos hoje, que eu me lembro é assim, um dia trabalho, um dia não, tinha aquele turno 24 por não sei o quê, 12 isso. por 36. Aí eu fiz o meu curso todo trabalhando lá, muito à noite, porque daí eu trabalhava, trocava com o pessoal, né? Sim, para cobrir Trabalhava eles de noite. às noites e passava os dias lá na faculdade. Mas eu estou muito curioso, porque química, na minha concepção, não é um sonho de consumo de um jovem. Ah, eu vou fazer química. Mas eu sempre quis Por que química? exatas, sempre exatas. Ou química Queria ou lecionar, física. o que sonhava, Não, assim, o que a não. Inês sonhava? Vou fazer química porque eu quero trabalhar, não. Pesquisa. Pesquisa. Pesquisar E isso é coisas muito novas, interessante. Pesquisadora. Pesquisadora. Eu Quer dizer, tinha curiosa. eu tinha esse sonho, assim, né, trabalhava numa indústria, mas o meu sonho era fazer pesquisa. Poderia ser dentro da indústria mesmo, ou fora dela, Ou né? na academia, Na né? Alguma academia, coisa. né? Mas eu sempre quis pesquisar, sempre fui muito curiosa em relação às coisas, E foi aos boa aluna? mecanismos. Excelente aluna. É. Sim, sempre foi muito aplicada. Porque estava trabalhando, né? Já aplicava o conhecimento. Eu estudava... Foi bom trabalhar lá, porque era longe também, ir daí Porto Alegre. Viamão, Viamão, né? Viamão. Era lá no campus, Era Viamão, Triunfo. Aí eu ia de carro, né? Porque eu não... Era o de jeito de poder se deslocar até de aos noite. horários, me deslocar. Então eu via bastante de carro e fazia essas minhas trocas, né, de horário. Era solteira. Não, eu era casada. Eu casei E o marido, eu fiquei com imaginando, como não devia ser 21, difícil 22. namorar. Imagina casar, se eu tenho que estudar o dia inteiro e trabalhar de noite. Mas ele também fazia isso. A única forma talvez de dar certo. Ou dois fazia doidos. isso ou ficava totalmente em casa. Doidos, né? Ele também estudava na URGS, Engenharia Química, Dois e também doidos, boa trabalhava essa. no polo, ele era operador de processos. Então lá. tinha uma sintonia até nas matérias, tudo. Tinha. Ele Aí dava também para se entender também bem. fez liberato, química, então a gente se conheceu nesse fim de curso, aí casamos, fomos morar em Porto Alegre para estudar, né? E aí também trabalhar, né? Sim, tinha o mesmo direcionamento. Era aquela coisa, né? Com 18 anos, tu começava a trabalhar e tinha que te sustentar. Bom, conseguir estudar era o teu plus, né? Era Sim. o que tu conseguia fazer na luta. No extra. No extra e, né, quem quer, consegue. Consegue. Tanto que tu te formou daí. Tanto que me formei. Leva mais tempo, mas também solidifica mais o conhecimento, porque tu aplica ele, né? Eu aplicava o conhecimento. Sim, não era só estudar, passar na prova e ficava lá atrás, assim. Lá a fórmula de Bhaskara, não sei mais e não sei para que serve. Sim, É aquela velha história, por que estuda isso? Eu E aí tu te formou e continuou lá no polo? Continuei, aí eu era técnica, né? Trabalhava no laboratório, né? E depois, então, que eu me formei, aí eu fiz um concurso interno lá para ser profissional, né? Na área de química e com a diplomação. E aí eu fui trabalhar na área de planejamento, área comercial, planejamento. Uma mudança. Uma mudança bem significativa, Porque daí tu sai da questão técnica. bem técnica de laboratório, vidraria, equipamentos,
para uma parte mais que olha o processo químico, né? Trabalha o planejar esse processo, o ajustar o processo. Então, Como é que foi essa experiência? Foi muito legal, cresci muito assim, porque abre um leque, né? Abre um leque de possibilidades. Trabalhei muito com projetos, né? Pipeline de projetos, ajudar a... Lógica definir. pura criar projetos, Lógica né? pura. Planejamento, joguinho de xadrez. Pega aqui, o próximo movimento, o próximo. Uma visão muito importante também na linha da viabilidade econômica das coisas, né? Porque quando a gente só olha, sonhar não dá. Quando a gente olha aquela técnica ali no laboratório, ou quando tu olha simplesmente o processo, ele está ali físico. Mas depois, se tu vê essa questão mais comercial e financeira, tu começa a ver como tu viabiliza, ou como tu viabiliza uma modificação daquele processo. Tu entendeu né? muita coisa que tu não podia fazer antes porque a parte econômica bloqueava? Igual projetista de automóvel, já que a gente estava falando de caminhão, faz um projeto, mas eu não posso produzir, vamos... Seria lindo se fosse banhada a ouro. Não, banhada a ouro não funciona, né? Ninguém compra. Então, essa questão, ela foi uma alavanca importante, assim, para a minha profissão, né? Sim. Tanto que hoje as minhas Na verdade, tu estava pegando outra profissão já, né? Porque a química técnica aquela agora era uma projetista comercial, financeira e tudo mais. Mas eu trabalhava muito ligado à produção, porque eu fazia parte de planejamento de produção. Sim, tu já conhecia aquela parte de lá. Conhecia a parte mais química e técnica. Tu comandava uma equipe lá nessa hora? Comandava. No final, agora, quando eu me aposentei no Polo, né, eu trabalhei 33 anos lá. Sim. Eu tinha 4 equipes. Eu tinha uma equipe em Triunfo, com 5, 7 pessoas, uma equipe no Rio de Janeiro, uma equipe em São Paulo e uma em Salvador. Aí coordenava... Tudo isso. Tudo isso. E te aposentou quando? Parte de 20 e poucos engenheiros era a minha equipe. Muita gente. E gente qualificada, né? Muito difícil qualificada. lidar com gente qualificada, cada um tem a sua postura, a sua posição. Sim. Quanto tempo faz que te aposentou? Foi 2013. 2013. Isso. Então tá. Nós já vamos voltar aqui para o segundo bloco para saber o que a Inês inventou depois de 2013. Porque ela estava aqui como técnica da área química, mas ela hoje é consultora. Não sai daí porque a gente já volta. A Capilé foi pensada para você que quer realizar o sonho de construir ou reformar. Localizada em São Leopoldo, a construtora e incorporadora Capilé é especialista em construção civil, oferecendo engenharia, arquitetura e mão de obra de qualidade para garantir a execução de sua obra. Atuamos também com reformas, manutenção, serviço de elétrica, eletrônica e hidráulica. Capilé, identificando oportunidades, possibilitando projetos. A Cooperativa de Trabalho Renda Univale conta com mais de 60 cooperados e realiza suas atividades de coleta seletiva, gestão de resíduos em empresas e eventos, triagem de materiais recicláveis e enfardamento e comercialização nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Portão. A Univale possui um modelo sustentável de reciclagem que garante oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental através do descarte correto e da reciclagem. Univale, repense, reduza, recicle. Estamos de volta à conversa com Zambrano, com o apoio da construtora Capilé, Cooperativa Univale e Agência Imóveis. Eu estou aqui com a Maria Inês Für, a nossa Inês, que estava contando que seguiu carreira na área técnica de química e depois foi para a área de projetos, ainda dentro dessa área química, lá no polo petroquímico. E ela coordenava várias equipes por aí. Mas em 2013, é isso? Se aposentou. Isso. Como é que pode uma pessoa tão nova se aposentar assim? Só eu que fico velho, não me aposento nunca. Não, foram quase 34 anos somente nessa empresa, mais 2 anos numa outra empresa em Alvorada, então fechei 35 anos de E daí disse, agora vou parar, não vou fazer mais nada. Não, vou pra praia, vou não. só tomar água de coco? Não foi assim? Não foi assim e eu não queria isso, né, Zambrano? Me conta.
porque eu achava sempre que se eu fosse parar eu ia morrer de tédio. Então era uma preocupação minha assim de ter uma ocupação, projetos, sonhos, continuar olhando para frente. Isso. Aí eu abri logo na sequência uma consultoria, né, a Leiter Consultoria, para trabalhar em projetos e avaliação de negócios. Leiter em alemão significa escada, caminho, subida, degraus, né? Uma escada, tipo a que tem aí no estúdio, em alemão é uma Leiter, para poder galgar, nada subir. Melhor do que a evolução, a escadinha da evolução. Exatamente. Então eu escolhi um nome, né, que significasse algo. Muito bem escolhido. E já começou bem, a consultoria começou aplicando em si já muito bem. Sim. Gostei do nome. Isso. E aí, então, comecei a fazer projetos, estudos de viabilidade, porque era uma área que eu tinha trabalhado bastante também, né? Comecei a trabalhar para a Petrobras, para a Nitroquímica, para a Inova, para várias grandes empresas, na linha de novos projetos. Aí tinha bastante. Me conta o que é um projeto desse. Eu não tenho nem ideia o que faça de projeto nessa área química, porque eu sou aquele cara que fica do outro lado do balcão, acha que tudo já nasceu pronto. Não, por exemplo, uma empresa, ela tem uma área de novos negócios, ela quer implementar alguma coisa. Então, ela tem um resíduo, ou tem um subproduto, ou ela quer fazer um novo produto. Ela tem um problema ou precisa de uma ideia. Ou uma necessidade, e aí ela quer avaliar se aquilo ali, a gente chama assim, se aquele negócio para de pé, né? Se aquele negócio é viável, se ele funciona, tanto técnica quanto economicamente, né? Sim, claro, porque então, senão também não seria. Porque assim, aí primeiro faz toda uma avaliação técnica, né? Do processo em si necessário, da logística envolvida, porque às vezes é deslocamento de grandes volumes de um lugar para outro. E aí depois que tecnicamente... E a Leiter tinha só a tua ou tinha mais pessoas junto fazer tudo isso? Não, sou eu e com parceiros. Aí, ainda é até hoje a Leiter? Até hoje é assim. Tá. Eu trabalho com parcerias. Eu busco... Leiter é com E, L-E? L-E-I. Leiter. Tá. Eu busco parceiros... específicos naquele ponto que precisa o suporte. Especificamente naquele suporte. Eu não sei se tu pode nos contar, se não puder, é óbvio, é um segredo de profissão, mas tu falaste, eu dei assessoria para Petrobras, eu ouvi bem. Sim, na sede. Pode contar um pouquinho do que, o que era, o que é isso, para eu ter uma ideia? Eu trabalhei... Porque na minha concepção, a Petrobras já tem gente para tudo que é coisa lá. Sim. Mas a Petrobras tem uma área de novos negócios, né? E tinha um nicho específico em novos negócios de petroquímica, porque ela é sócia, mais ou menos 50%, da Petroquímica Nacional. Então, ela tinha lá alguns projetos de produtos correntes do pré-sal e de sistemas que fazem parte dos produtos e subprodutos dela, que ela queria melhor avaliar possibilidades de rentabilidade. Então, como eu tinha toda essa experiência em petroquímica e também na avaliação de negócios, eu trabalhei com eles 2 anos e meio, mais ou menos, buscando avaliar esses sistemas e vendo qual era a viabilidade, qual era o retorno para cada uma daquelas... chama correntes, mas são produtos, né? Subprodutos que poderiam ser um novo negócio, poderiam fazer... uma nova linha do popular, poderia dizer assim. Uma nova linha de produto para eles, né? Que remunerasse para a Petroquímica Nacional ou que fosse... E foi possível? Exportável. Deu para dar um possível, isso é possível? Sim, teve vários projetos assim que a gente elencou e que, olha, isso aqui... E foram desenvolvidos? Alguns sim, acho que uns 2 desses que eu participei. Isso é uma satisfação, não é? É legal. Eu saber, olha, aquilo ali eu participei. Alguns não foram adiante porque também o pré-sal teve modificações ali de concepção depois da Lava Jato ali, teve desinvestimentos que daí inviabilizaram, mas tem muitas possibilidades, né? Quando a gente dá uma olhada boa. Como é que a Leiter e a Inês passaram a pandemia?
Olha, a pandemia foi bem positiva, assim, em termos de projetos e novos contratos. Na verdade, a Leiter teve um vácuo, assim, de projetos um pouco antes da pandemia. Teve uma recessão econômica no país e a consultoria ela é muito em negócios. Então, teve um período que as empresas estavam... Ela tem que tá querendo investir naquele momento. Não estavam muito para investimentos e não estavam fazendo estudos. Só que na pandemia começou lá nos Estados Unidos, México, a movimentar bastante a questão de estudos. E aí, por quê? Porque teve duas questões. Uma que lá não parou tanto quanto aqui no Brasil, porque alguns grandes projetos estavam acontecendo. E segundo, porque com $1 acima de 5, as consultorias no país ficam baratas para o exterior. Claro. Né? Então, a competitividade da consultoria nacional frente à Europa, Estados Unidos, a gente trabalha bem, né? Tem ótimos profissionais aqui e consegue ser competitivo. Então, eu fiz 6 projetos para os Estados Unidos durante a pandemia. Falo alemão? Inglês, alemão, Imaginei, razoável. Tem. Fiz 5 anos de alemão, então falo razoavelmente bem. Então, eu consegui fazer 6 projetos dentro da pandemia para empresas fora do país. E depois, no meio da pandemia, eu assinei um contrato com uma outra empresa que trabalha com digitalização de negócios. E aí comecei a trabalhar, porque essa questão de automação industrial, indústria 4.0, ela começou a ser necessária por conta da pandemia. As coisas precisavam estar sendo automatizadas, porque as pessoas em home office precisavam... O fator humano mudou. Dentro daquele mecanismo industrial, o fator humano mudou e tinha que readaptar. Pensa que o engenheiro está em casa e a planta está lá operando e ele precisa enxergar o que está acontecendo, ter o controle. Então, essa digitalização se tornou premente. E aí eu comecei a trabalhar com essa empresa, eu e mais um colega, junto para avaliar possibilidades, projetos, e aí isso abriu um outro leque importantíssimo de trabalhos em consultoria. Eu fico imaginando que quem faz consultoria está sempre prestando atenção com os 2 olhos, no seu cliente e no mercado futuro, até para si mesmo. Tu deve estar em constante consultoria para a Leiter. Tanto porque surge algo novo, tanto que... E o que é isso? Me conta o que é esse novo aí. Esse novo é toda uma tecnologia de automatizar a indústria, que se chama Indústria 4.0. Mas daí não vai ficar todo mundo desempregado? Robotização, que é todo... Não vão perder todo o desemprego? Não. Isso aí muda a forma como você vai trabalhar. Ao invés de você ficar digitando no computador uma informação, a informação ela vai vir automaticamente para um sistema. A estatística vai te ajudar a olhar já o dado. Vai ter que qualificar o trabalhador. Aí o trabalhador que era digitador, ele vai ter que ser um programador, ele vai ter que ser uma pessoa que vai fazer análise de dados. Ele deixa de ser menos braçal, posso dizer assim, ser mais intelectual? Mais intelectual. E precisa trabalhar isso na população ativa. Aí que eu queria chegar. Precisa, porque tu pode fazer um projeto maravilhoso e na hora de encaixar a peça, a consultoria tem que resolver esse X também da questão, essa incógnita, essa variável do ser humano no meio disso tudo. Tanto que nos planos que a gente faz, chama plano diretor, né, de digitalização, a primeira linha base é treinamento profissional continuado para poder aplicar isso. Porque senão não vai para uma realidade virtual, né? De poder botar um óculos. Sim, se botar em mim não vai adiantar nada, não sei o que fazer, tenho que estar comandar preparado. uma máquina à distância e arrumar ela, fazer manutenção, se eu não sei os princípios, as concepções para usar isso. Então, eu tenho que sair do digitar simplesmente ou do copiar para o pensar. Por isso que
as pessoas precisam se atualizar, precisam trabalhar. O casamento nisso. sobreviveu a tudo isso? Sim, sobreviveu. 2 filhos, lindos filhos, uma moça farmacêutica. Como é que é o nome? Vamos fazer um marketing para a família, o nome do maridão, como é que é? É Evandro Ribeiro. O Evandro, abração, e os filhos? Juliana Ribeiro também. A Juliana farmacêutica. Farmacêutica. E o Augusto Ribeiro está fazendo design na URGS. E a Inês de hoje em diante, como é que ela está se vendo assim para a gente? Infelizmente o tempo aqui voa, curto, eu tenho que encerrar, senão eu passava o dia inteiro te perguntando coisas que eu fiquei com muito mais perguntas na cabeça dos que eu te fiz. O que tu olha para o futuro, já que tu trabalha com o futuro? Eu olho muito os processos inovativos, eu estou sempre ligada a tudo que tem de inovação no mercado, porque as startups, os estudos mais modernos, eles te trazem a linha do que vai ser o futuro. Sim. Né? Então, eu trabalho também, além da consultoria, em pesquisa também aplicada. Né? Na verdade, tu tem que estar sempre no início. Com olhar para o futuro é estar sempre num início, num ponto de novo início. Entendendo os caminhos, os vários caminhos que existem. Né? Que legal então, isso. Então, trabalho hoje também com a Fundação Liberato em nanotecnologia aplicada. Isso né? deve ser sensacional. Trabalho com nanotubos de carbono, que é materiais assim de primeiríssima geração para várias aplicações. A gente fez uma parceria com o investidor e trouxe um equipamento da Ásia para gerar nanotubos de carbono aqui em Novo Hamburgo. Tecnologia de ponta mesmo. E a ideia é, junto com esse investidor, ter produção, né, industrial de nanotubos de carbono no futuro. Claro. Não tem na América. Né? A gente Olha quer só, trazer isso vanguarda aí. pura. Vanguarda pura. E quem quiser falar com a Leiter ou com a Inês ou ter um contato, como é que faz? Como é que eu procuro? Que telefone, que site? Isso, eu tenho um site que é a Leiter Brasil, né? Leiter Brasil, que é Leiter é com Leiter, se Leiter. escreve porque é em alemão. Isso. E o Tudo junto, Leiter Brasil. Isso. www.leiterbrasil.com.br. E também pelo meu WhatsApp, né, que eu atendo direto. Tu quer deixar ele no ar? Posso Fica à deixar. vontade. 51 99169 5084. Olha só, e a Inês está sempre pronta a novos projetos? Sim, aí eu tô com um novo projeto também que eu te comentei, que é começar treinamentos EAD na área de energia, porque energia é a sustentação a do planeta. Do futuro no planeta. Nós não temos Nossas energias estão caras, aí justamente porque elas devem ser raras. Não temos como viabilizar o consumo atual de 7 bilhões de pessoas nesse planeta sem achar alternativas viáveis. Essa é a grande palavra. Viáveis para esse consumo. Porque se todas as pessoas do planeta consumissem energia como nós dois consumimos, não ia ter planeta. Eu gasto demais energia. Não ia ter planeta. Então, nós temos que ir para eficiência energética e para alternativas energéticas se a gente quiser continuar tendo o volume de gente neste planeta. Que só tende a crescer também. Que só tende a crescer. Os né? dois. O uso da energia e o número de pessoas então, assim, a usar. Esse é outro ponto, além da nanotecnologia, outro ponto que eu estou atuando bastante, assim. Que bom, precisamos de gente pensando e projetando. Foi um super papo, muito obrigado, Inês, pela tua presença. Eu ia ficar contigo mais 2, 3 horas, né? Tá, garanto que você também adorou. Maria Inês Für, Consultorias. Até o próximo programa Conversa com Zambrano e continue aí na programação da nossa Vale TV.